Olá, tudo bom? Como é que você está? Vamos para um novo estudo? Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. Amiga, esse estudo é um estudo muito complexo, é um estudo muito polêmico, às vezes, pois o meio religioso se divide. Muitos afirmam ser profetas e condenam outras pessoas que dizem ser profeta, que outros acreditam como profetas. Mas qual é a posição da Bíblia verdadeiramente sobre o profeta? O que a Bíblia diz que um profeta verdadeiro tem que ter? Lembramos, amigo, que lá em Mateus 24, Jesus profetizando sobre os dias finais, ele falou que viria muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas. Mas aí vamos ver, para que nós não venhamos ser enganados. Por que nós não podemos ser enganados? Porque nós corremos o risco de perder a nossa salvação se estivermos seguindo as orientações de um profeta falso. Porque quando um profeta falso ele fala uma orientação que não é divina, se nós seguirmos, nós podemos correr o risco. Então vamos, de acordo com a Bíblia, ver hoje quais são as 5 características de um profeta verdadeiro. Lembra, amigo? Tem que ter as 5 características. Não pode ter menos. Se ele tiver 4, já não pode ser verdadeiro. Pelo menos 5. Nós vamos ver. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João 4, verso 2. 1 João 4, verso 2. Vamos ver a primeira característica de um profeta verdadeiro, para você não poder ser enganado. Então, olha só, 1 João 4, verso 2. Diz o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, amigo, o profeta verdadeiro, em primeiro lugar, ele tem que reconhecer que Jesus Cristo, ele veio, ele aceitar Jesus Cristo vindo em carne. Ou seja, aceita a encarnação de Cristo. Então, o profeta verdadeiro, o primeiro ponto que ele tem que ter, ele tem que aceitar a encarnação de Cristo. Lembra, amigo? Se ele não aceita a encarnação de Cristo, já pode descartar já. Mas tá bom, todos que você viram, ele aceita a encarnação de Cristo. Então, beleza. Vamos ver se ele passa no segundo teste. O segundo teste está lá em Mateus 7, do 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Vamos ver se o profeta, a pessoa que se diz ser profeta, ele passa nesse segundo teste que a Bíblia nos mostra. Mateus 7, 15 ao 23. Olha o que nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí uma pergunta: colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que diz verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, querido amigo, o segundo ponto que um profeta verdadeiro tem que ter, os frutos de justiça. Ou seja, não adianta a pessoa falar da salvação, falar que Jesus é amor, mas a pessoa não ter amor em si próprio. A pessoa não se preocupar com as outras pessoas, a pessoa não ter uma preocupação de amor próprio. Então você deve perceber que o segundo ponto que qualifica um profeta verdadeiro, ele tem que ter frutos bons em sua vida, frutos de justiça. Então o primeiro ponto, de acordo com 1 João 4, 2, aceita a encarnação de Cristo. O segundo ponto, de acordo com Mateus 7, 15 a 23, ele tem que produzir frutos de justiça. E o terceiro ponto, de acordo com Deuteronômio 18, 21 e 22. Deuteronômio 18, verso 21 e verso 22. Vamos ver o terceiro ponto que
qualifica um profeta verdadeiro. Deuteronômio 18, verso 21 e verso 22. Diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, amigo, se o profeta ele fala alguma coisa, ele profetiza algo, e essa profecia não se cumpre, não dê crédito. Ah, mas você pode me dizer, mas vem cá, mas ele já teve algumas profecias que se cumpriram, somente essa que não se cumpriu. Não dê crédito ainda assim, porque o profeta verdadeiro, todas as profecias que ele profetizou em nome de Deus devem se cumprir. Então assim, qual o terceiro ponto? Cumprimento das profecias. Todas as profecias que ele profetizou devem se cumprir. Então vamos para o quarto ponto, que é conformidade com a Bíblia e a lei. Amigo, não tem como, é impossível um profeta que ama Jesus, um profeta que ama a Deus, um profeta que ama o Espírito Santo, um profeta que ama a verdade, que ama as pessoas, mas ele não vai em conformidade com a Bíblia e com a lei. Jesus fala o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago 2, do 10 ao 12, fala o seguinte, que aquele que transgride um ponto, transgride os 10. Então, querido amigo, se tal pessoa se qualifica como profeta, mas ele não anda em conformidade com a lei e com a Bíblia, não sou eu que está dizendo, a palavra de Deus, ele não pode ser considerado profeta. Você não precisa ter temor dele, porque ele fala por si mesmo, ele fala com soberba, ele não fala inspirado pelo Espírito Santo, porque não tem como Deus viver em conformidade, contra a sua palavra, porque se a pessoa que está sendo enviada por Deus, ela não obedece, então não tem como realmente sabermos. Mas se você vai de acordo com a palavra de Deus, se você vê que tal profeta está em conformidade com a palavra de Deus, ele é enviado. Vamos ver? Continua no livro de Deuteronômio, agora capítulo 13, verso 1 ao 3. Volta aí alguns capítulos, capítulo 13, verso 1 ao 3. Deuteronômio 13, 1 ao 3. Diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, se um tal profeta ele falar algo que não está em conformidade com a palavra de Deus, não dê crédito, porque ele não é um profeta enviado de Deus. Um outro ponto eu gostaria de ver com você, gostaria que você abrisse em Isaías, verso 8, 19 e 20. Livro de Isaías, verso 8, 19 e 20. Vamos ver, completar esse raciocínio. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha, amigo, presta atenção nesse verso 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais virão a alma. Sabe o que a Bíblia está dizendo? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, não deis crédito. Ou seja, de acordo com Isaías 8, versos 19 e 20, se o profeta ele não vai de acordo com a lei, e o seu testemunho não é um testemunho bom, então ele não é um profeta de Deus, ele é um falso profeta. Então, deu para ver aqui, o profeta ele tem que estar de acordo, em conformidade com a Bíblia e com a lei. Se ele não estiver, ele não é um profeta verdadeiro. E o quinto e último ponto, visões acompanhadas de fenômenos físicos. Daniel 10, do 7 ao 10. Visões acompanhadas de fenômenos físicos. Daniel 10, do 7 ao 10. Ou seja, suas visões também devem ser acompanhadas de fenômenos físicos. Mas lembre-se, amigo, ainda que esse profeta
possa ter visões ou fenômenos acompanhados de fenômenos físicos, mas se ele não vai de acordo com a conformidade com a lei e com a Bíblia, e se ele não segue os outros princípios, não dê crédito, porque o diabo também pode fazer até descer fogo do céu. Então, somente as visões acompanhadas de fenômenos físicos não quer dizer que esse profeta é um profeta verdadeiro. Daniel 10, do 7 ao 10. Olha o que nos diz. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, amigo, profeta verdadeiro deve andar em conformidade com a Bíblia, em conformidade com a lei. Vamos voltar aos 5 pontos. O primeiro ponto, nós lemos em 1 João 4,2. Se você quiser marcar aí para você poder estudar na sua casa também, fique à vontade. Aceita a encarnação de Cristo. Ou seja, se ele não aceita a encarnação de Cristo, já pode descartar de vez. Segundo ponto, Mateus 7, 15 a 23. Os frutos de justiça, ou seja, seus frutos devem ser frutos de justiça. Terceiro ponto, cumprimento das profecias. Deuteronômio 18, 21 e 22. Quarto ponto, conformidade com a Bíblia e a lei. Deuteronômio 13, 1 ao 3 e Isaías 8, 19 e 20. E por último, visões acompanhadas de fenômenos físicos. Daniel 10, do 7 ao 10. Então esses são 5 pontos que qualificam um profeta verdadeiro. Aqui, amigo, aqui a gente vemos algumas mulheres no tempo tanto do Antigo Testamento até no Novo Testamento, algumas mulheres profetizas. Miriam, a irmã de Moisés, a gente podemos ver lá em Êxodo 15, verso 20. Êxodo 15, 20. Vamos ver? Miriam diz o seguinte: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com danças. Então aqui a gente vemos Miriam no tempo de Moisés, uma profetisa. Aqui a gente podemos ver também, amigo, Juízes, no tempo de Juízes 4:4, a gente vê que Débora, ela foi profetisa onde não havia juiz em Israel. Juízes 4, verso 4, a gente podemos ver também Débora. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Juízes 4, verso 4. E aqui a gente vemos mais uma profetisa, uma profeta de Deus. Olha o que nos diz. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, pois nesse tempo não existia juiz em Israel. E aqui nós vemos também Ana, a mãe do profeta Samuel, no livro de Lucas, capítulo 2, verso 36. Lucas 2, verso 36. Gostaria que você abrisse a Bíblia novamente, para a gente confirmar mais uma profeta, uma profetisa do Senhor. Lucas 2, verso 36. Olha o que nos diz. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Aqui essa Ana, ela não é a mãe do Samuel, mas é uma profetisa, uma mulher de Deus também, que viveu nesse tempo e ela profetizava. E aqui nós temos também as 4 filhas de Filipe, no livro de Atos 21, verso 8 e 9. Atos 21, verso 8 e 9. Nós podemos ver as 4 filhas de Filipe, onde profetizava também. Olha só, Atos 21, verso 8 e verso 9. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então temos também as filhas de Filipe que profetizavam naquele tempo. E aqui, irmãos,
E aqui, amigo, aqui a gente vemos uma profecia do nosso tempo também. No livro de Atos a gente vemos a profecia do Novo Testamento. E aqui nós temos, de acordo com alguns princípios, esses 5 princípios que nós vemos aqui. Aqui nós temos L.G. White. Não sei se você já ouviu falar dela. Não sei se você ouviu falar coisas boas. Não sei se você ouviu falar coisas ruins. Mas antes de você tirar qualquer conclusão do que você ouviu, procure pesquisar sobre a vida dela. Procure estudar sobre os livros dela. Que através dos estudos que você vai ver sobre a vida dela, e aí você vai tirar a sua própria conclusão. Não vai pelo que o seu irmão de igreja, que o seu pastor, que o seu líder falou. Procure você mesmo conhecer, estudar, para que você não venha ser enganado através do conhecimento que outra pessoa passou para você. Não é a conclusão do outro que vai tirar a sua própria conclusão. Para você tirar a sua própria conclusão, você vai lá e estude. Quem foi L.G. White? L. Gold Armour nasceu em 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Aos 9 anos foi atingido por uma pedra jogada por uma colega de escola. Acidente este que quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas permaneceu inconsciente e finalmente teve que abandonar os estudos. Aos 12 anos de idade foi batizada juntamente com vários familiares em uma igreja metodista. Depois de assistir a várias reuniões adventistas em Portland, em 1842 aceitou plenamente os ensinos apresentados e por isso foi desligada da igreja metodista. Em dezembro de 1844 teve sua primeira visão, na qual contemplou a jornada do povo adventista rumo à cidade de Deus. Casou-se com o jovem pregador Tiago White, tornando-se assim L.G. White. Dessa união nasceram 4 filhos. Tiago White faleceu em 1881. Ellen White viveu 88 anos, recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Imagina uma mulher que não teve nem, podemos dizer, o ensino fundamental completo, entre a 3ª e a 4ª série, e escrever mais de 2.000 páginas, mais de 100.000 páginas. Uma pessoa que teve mais de 2.000 visões. Aqui vamos ver se realmente os princípios dela batem com aqueles princípios que eu te mostrei lá atrás. Seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Bateu. Ela exalta a pessoa de Cristo. Bateu. O cumprimento de suas profecias. Podemos citar algumas. Vou fazer o seguinte. Escreva aí aqui embaixo nos comentários qualquer pergunta ou qualquer dúvida que você tem sobre ela, ou sobre alguma visão, sobre alguma profecia cumprida, que eu vou estar escrevendo para você, vou estar mandando algum vídeo especial para poder estar te explicando, tá bom? Bateu. Os frutos positivos em sua vida, ok. Sua vida e ensinos estão de acordo com a lei de Deus, ok. Recebeu visões acompanhadas de fenômenos físicos, ok. Podemos ver 2 Crônicas 20:20. Eu convido a você que abra o livro em 2 Crônicas 20:20 para a gente confirmar algo interessante. 2 Crônicas 20, verso 20. Olha o que nos diz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, amigo, crede no Senhor Jesus, crede nos seus profetas e prosperareis. E aqui, dom de profecia manifestado na igreja de Deus. Eu posso ver com você Apocalipse 12:17. Apocalipse 12:17. Queria que você pudesse acompanhar comigo essa leitura. Nos diz o seguinte. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, os que guardam o mandamento de Deus, os 10 mandamentos, e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus?
Abra a Bíblia em Apocalipse 19, verso 10. Vamos ver o que é o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10. Nos diz o seguinte: Prostei-me ante os seus pés para adorar. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, de acordo com o povo de Deus, nos últimos dias que o diabo está irado, é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Então, irmãos, quer saber alguma profecia que o povo remanescente tem nos últimos dias? Quer saber alguma profecia que essa mulher ela profetizou para os nossos dias? Que está acontecendo hoje? Que já aconteceu? Que está por vir? Mande comentário aí embaixo que eu vou estar respondendo para você, que eu vou estar fazendo um vídeo para poder estar mostrando biblicamente e de acordo com os relatos que têm acontecido no nosso mundo. Tá ok? E para finalizar, Atos 2:17. Atos 2:17. Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos 2, verso 17. Só um momento. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então, de acordo com Atos 2:17, Pedro tinha profetizado que nos últimos dias Deus ia mandar visões, ia mandar sonhos. Aí você fala, mas então o pregador da minha igreja é um profeta, então eu sou um profeta. O problema não é essa pessoa ser profeta. O problema sabe qual é? É esse tal profeta, ele estiver de acordo com esses 5 princípios. Analisa, pesquise, prova, e para ver se essa pessoa passou na prova dos 9. Se esse tal profeta ele segue esses 5 princípios, pelo menos ele é um profeta de Deus. Mas se ele não segue, descarta, porque não é de Deus. Então, amigo, não vai pelo que as pessoas dizem. Não vai pelo que os seus líderes dizem. Porque o nosso líder é Jesus Cristo. Lógico, eu concordo que Jesus ele instituiu pessoas aqui na terra, líderes, para poder orientar a sua igreja. Só que, se essas pessoas não vão de acordo com a lei, não vão de acordo com os princípios bíblicos, não vão de acordo com a palavra de Deus, aí vai aquela questão que Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Faça uma prova, coloque na balança, examine e vê se realmente essa pessoa está indo de acordo com a vontade de Deus ou não. Que Deus continue te abençoando, que você continue buscando conhecimento e que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pois sabemos que o Senhor tem levantado pessoas para poder guiar o teu povo nos últimos dias. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo amado. Amém.